Pessoal, primeiramente, esse título, né, o direito fundamental de ser feliz, caminhos para a efetivação dos direitos das pessoas com deficiência. Primeiramente, eu gostaria de estar elucidando a primeira coisa que nos vem em mente. Quem é pessoa com deficiência? Quem é a pessoa que tem deficiência? Porque muitas vezes, mais importante até que nós verificarmos quais são os direitos das pessoas com deficiência, nós temos que verificar quem, de acordo com a legislação, obviamente, estaria abarcado por essa proteção. Quem é que poderia figurar num polo ativo de uma determinada ação, reivindicando direitos ou objetivando aí evitar qualquer lesão a seu direito ou afastar ameaça de lesão? Porque a doutrina, ela também vem aí explicitar de maneira bastante ampla a respeito de quem seriam essas pessoas com deficiência. Aquelas espécies de deficiências que nós chamamos de deficiências aparentes, nós não temos muita dúvida, não é? Pelo menos nos parece que é algo incontroverso. As pessoas que têm deficiência motora, as pessoas que têm deficiência aí de comunicação, né, de audição, ainda que não seja algo visível, mas é algo que, entre aspas, é mais comum. A preocupação, nos últimos tempos, ela vem se voltando para a questão de algumas espécies de deficiências que são consideradas tão importantes e tão demonstráveis de exclusão destas pessoas no ambiente social. Dentre elas, eu apontei algumas aqui, claro, né, que é um rol meramente exemplificativo, mas com o objetivo de repente, nós refletirmos sobre isso. A primeira delas são as pessoas que têm fenilcetonúria. Primeiramente, o que é fenilcetonúria, né? Fenilcetonúria é aquele exame do pezinho que nós, todo bebezinho, né, é obrigatório, pela legislação, né, é obrigatório que toda mãe submeta o seu bebezinho, que tem até 72 horas de vida, à realização desse exame. Muitas vezes, esse exame é feito e a mãe não sabe exatamente por quê, mas só sabe que tem que fazer. Pois bem, o objetivo de ser feito esse exame é para verificar se aquela criança é propensa ao desenvolvimento de retardo mental. E, se for, ela terá que levar uma vida, a vida toda dela deverá ser regrada, para evitar que haja efetivo desenvolvimento dessa doença, desse retardo mental. Como é que se faz para ter essa vida regrada? Em síntese, né? A alimentação pobre em fenilalanina. Vocês se lembram, no rótulo de alguns refrigerantes, que consta lá, contém fenilalanina, e diversos outros produtos que a gente não sabe exatamente por quê. Isso por regra imposta, inclusive, pelo Código de Defesa do Consumidor, que as informações ao consumidor têm que ser ampla, ostensiva, para que todo mundo saiba. Às vezes, a gente que, de certa forma, não tem proximidade, não sabe exatamente, não sabe nem por quê, o que é fenilalanina. Pois é, para algumas pessoas, ou para os pais, né, para os parentes, essa é uma informação importantíssima, porque significa que, em vindo ingerir um produto, né, um determinado alimento, um líquido que tenha fenilalanina, isso significa, poderá significar o comprometimento da saúde dessa pessoa. Ah, então, quem tem fenilcetonúria é quem é aquela pessoa que teve detectado no seu exame do pezinho e essa doença foi desenvolvida no decorrer da sua vida. Tudo bem.
Essas pessoas que têm fenilcetonúria, atualmente, elas podem vir a ser consideradas como sendo pessoas com deficiência. É óbvio que é necessário verificar qual é a evolução da doença, né, qual é a fase para a averiguação. Por quê? O critério para nós averiguarmos e indicar a pessoa é considerada uma pessoa com deficiência é a constatação da impossibilidade ou da restrição de exercício de atos na sociedade. Seja para ir à escola, seja para desenvolver atos rotineiros do dia a dia. Olha que interessante, né? Porque muitas vezes a gente considera que é preciso ter alguma deficiência no desenvolvimento mental. Não é bem assim. A legislação está preocupada, e justamente porque existem vários outros aspectos, inclusive sob amparo, sob SPEC constitucional, com referência à salvaguarda do direito ao trabalho. Eu preciso verificar, e é importantíssimo que eu detecte quem é caracterizado, quem pode ser considerado uma pessoa com deficiência, para que, eventualmente, possa vir a ser beneficiado com aquelas vagas reservadas. Porque, independendo da natureza da deficiência, eu posso vir pleitear uma determinada vaga no emprego público, ou até mesmo uma empresa privada, porque eu tenho aí a obrigatoriedade, por legislação federal, né, que as empresas, dependendo do número de empregados, as empresas privadas, de 0 a 100 funcionários, não teria obrigatoriedade, de 100 e assim por diante, né? Nós temos disposição legal a respeito disso, que é necessário, através de uma atuação, através de políticas públicas, olha só essas palavras, né? A gente, de uma maneira ou de outra, já ouviu falar. E tudo isso tem como objetivo estar dando aí uma proteção a determinados grupos de pessoas que sofrem alguma espécie de marginalização, determinados grupos de pessoas que são, de uma forma ou de outra, discriminadas. E não é uma discriminação assim, aquela discriminação aparente, que a pessoa chega num determinado ambiente e alguém se retira, ou alguém faz comentário. Não é mais esse tipo de discriminação velada. São aquelas discriminações que são feitas por baixo do tapete, vamos dizer assim, né? Que, porque a pessoa apresenta uma determinada espécie de deficiência, nós não vamos dar eventual direito de acesso aqui à nossa empresa. Ou, de repente, dentro dessa sala de aula, que é assegurado, né, em âmbito federal, que essas pessoas têm direito, né, inclusive pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, acesso à vaga e ser mantidos dentro de uma sala de aula, numa rede regular de ensino. Às vezes é justificado que não tem vaga. É essa espécie de discriminação que a legislação se preocupa. Porque com a evolução do direito, né, pessoal, os conceitos, eles têm, obviamente, que acompanhar aí aquilo que a sociedade vem considerando. E, atualmente, essa discriminação é algo um pouco mais avançado também, um pouco mais evoluído. Então, a primeira espécie de deficiência, um pouco diferenciada, né, não aparente, que eu pontuei aí e tive a intenção de estar comentando um pouquinho, é a fenilcetonúria. A segunda espécie, bastante comentada, que, inclusive, eu e um colega lá do mestrado, que agora, né, ele já concluiu o doutorado, nós defendemos isso em âmbito nacional, vamos dizer assim, porque nós escrevemos um artigo científico e ele foi apresentado em Brasília, o Congresso Nacional de Pesquisas em Direito, e nós fomos até lá defendendo, nós escrevemos um artigo científico defendendo que o portador do vírus HIV atualmente pode vir a ser considerado uma pessoa com deficiência. Claro que gerou uma polêmica enorme isso, né? Mas nós defendemos lá o nosso ponto de vista e tudo mais, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Por que nós consideraríamos o portador do vírus HIV
em determinado momento, como sendo também beneficiário dos direitos que são garantidos para aquela pessoa com deficiência. Independendo do estágio que a doença se encontre, é inquestionável que a pessoa tem uma série de impedimentos para a prática dos seus atos diários. Chega um determinado momento que a pessoa não consegue trabalhar, ela tem que fazer aí, ela tem que ficar efetivamente reclusa, porque ela precisa de um tratamento muito intenso, e isso gera um comprometimento muito grande. Principalmente sob o aspecto aí do direito de acesso à saúde, as pessoas que têm aí o vírus HIV num determinado estágio, a gente poderia considerar, sim, sem dúvida alguma, que essa pessoa é beneficiária de todos os direitos que são garantidos para a pessoa com deficiência. Nossa, então eu poderia chamá-lo de pessoa com deficiência. Se o conceito de pessoa com deficiência, já a gente vai verificar aqui na conceituação, né, doutrinária, se o conceito de pessoa com deficiência vem nos chamar a atenção que seria aquela pessoa que tem uma dificuldade de incluir-se na sociedade, como que eu não vou considerar que a pessoa, o portador do vírus HIV, num determinado estágio da sua doença, ele tem uma imensa dificuldade de convívio social, até mesmo da discriminação, sem dúvida alguma. Infelizmente, né, algumas pessoas têm uma determinada mentalidade que só pelo fato de estar no mesmo ambiente já teria, sei lá, um risco de contágio, enfim. Então, são reflexões, isso tudo tem que ficar muito claro, né, que são as pessoas que têm como objetivo desenvolver pesquisa, a gente objetiva, assim como lá na área da saúde, tem desenvolvimentos de pesquisas que têm como objetivo atingir e ampliar aí benefícios para a sociedade, na área jurídica a gente também precisa ter esse objetivo. Isso é algo que vai trazer benefícios para a sociedade? Não tenho dúvidas que sim. Então, se a gente atua na área jurídica, a gente precisa também estar buscando definições com esse objetivo. Porque, como eu iniciei aqui a minha fala, a maior preocupação atual, em pleno século XXI, não está mais nos direitos estabelecidos para as pessoas com deficiência, mas sim na efetivação, no fazer acontecer esses direitos. Porque, em âmbito nacional, inclusive internacional, nós temos aí uma gama de legislações garantindo direitos a pessoas com deficiência e outras ampliando direitos, que nós ficaríamos, inclusive, eu abordo aí no meu livro, fiz uma compilação, né, inclusive objetivando aí averiguar na evolução histórica do nosso país a preocupação com essa temática. E ninguém tem dúvidas que o Brasil já se atentou para isso. Inclusive outros países, né, em âmbito internacional, já em âmbito internacional, o Brasil já foi até condenado pela sua falta de atenção pelas pessoas com deficiência, que a gente vai falar sobre isso já. A outra espécie de deficiência, não muito comentada, mas que, inclusive, lá em Bauru, né, que tem o Centrinho, lá, para quem já ouviu falar, que é uma instituição que tem como objetivo dar amparo às pessoas que têm fissura lábio-palatina, que são aquelas aberturas no lábio que é óbvio que, dependendo da extensão, né, pessoal, tem que ficar muito claro. Algumas pessoas a gente vê na rua e tal, e ela tem uma pequena deficiência, uma pequena deformidade aqui no lábio, e aquilo pode ser que não comprometa nada, né? Mas existem algumas que elas são tão grandes que elas chegam a emendar com a área aqui da narina. De maneira que a pessoa precisa, tem várias pessoas que se submetem a tratamento lá em Bauru, e foi por isso que me chamou a atenção, né? Eu desenvolvi minha pesquisa de mestrado, foi lá, então a gente teve bastante acesso a isso. Essas pessoas, elas se alimentam com canudinho. Será que elas têm alguma dificuldade para se incluir na sociedade? Inclusive, os nossos professores lá do mestrado, eles falavam, essas pessoas, será que elas
poderiam reivindicar uma vaga para ser, por exemplo, recepcionista? Poder até poderia. Mas, infelizmente, enfim, são definições que a gente acaba, mais uma vez, pensando, né? Bem, é claro que vai depender da extensão dessa deformidade, é claro que vai depender do estágio aí dessa deficiência para poder verificar e enquadrar ou não como sendo uma pessoa beneficiária dos direitos. Então, quando nós chamamos a atenção e a intenção, quando nós falamos quem é a pessoa com deficiência, não é para falar ou até para imaginar, nossa, mas é pejorativo pensar que a pessoa é uma pessoa com deficiência. Não é nesse sentido, é exatamente o contrário. A minha intenção é verificar, essa pessoa pode ser beneficiária daqueles vários direitos resguardados das pessoas com deficiência? É essa a preocupação. Na sequência, né, pessoal? As pessoas com deficiência são os cegos? Se ela tiver dificuldade para incluir-se na sociedade, sim, até mesmo a título de curiosidade, eu tenho um aluno, né, na graduação, lá na faculdade onde eu leciono, em Itapeva, que ele é cego. Ele nasceu cego, e o nome dele é Guilherme, e no primeiro dia de aula, e eu já desenvolvo essa pesquisa há muitos anos, eu não vou mentir para vocês, eu fiquei emocionada. E me controlando, cheia de receios, porque eu falei, será que eu vou conseguir atingi-lo? Será que eu não vou praticar nenhum ato discriminatório aqui ao lecionar? Desde 2006 eu venho desenvolvendo pesquisas na área e esse ano eu tive a oportunidade e eu fiquei muito contente, mas não vou dizer para vocês que eu não fiquei tensa. Porque sempre aquela mania de falar, se movimentando e escrevendo na lousa. Inclusive, eu tenho uma amiga que ela tem deficiência auditiva e ela já comentou, né, muito sábia, ela falou, sabe, pessoa com deficiência também são os, entre aspas, normais, que não sabem conviver com a gente. E é real. Porque eu fiquei muito ansiosa nesse primeiro dia de aula. E a todo momento, Guilherme, você está conseguindo? Você... E depois também preocupado. Falei, nossa, eu não posso dispensar um tratamento que ele sinta que... Mas eu estava preocupada. Porque eu queria que ele se sentisse tão incluído quanto os demais e acompanhando quanto os demais. Ele é inteligentíssimo, super dedicado, e é uma belezinha, e tudo dá certo. Não sei se ele se enquadraria aqui como sendo uma pessoa com deficiência. Se ele tiver dificuldade de incluir-se na sociedade para a prática de algum ato, até um outro professor perguntou para ele um dia, que eu falei para o professor, nossa, eu não tenho essa intimidade com ele ainda, ou me sentiria constrangida. Guilherme, se você pudesse pedir para Deus para você enxergar, você gostaria? Acho que não, professor, ele respondeu. Mas por que não? Porque eu teria que reaprender tudo. Tudo como eu sei, tudo como eu aprendi, que eu sei mexer no computador, que eu sei estudar, porque ele terminou o ensino médio, ele prestou o vestibular e foram formas de adaptação. Isso, para mim, é uma lição. Isso é uma forma de dedicação, de motivação e... Enfim, só fiz esse comentário porque é uma coisa que eu estou vivenciando e é muito interessante. E a cada dia eu vejo, né, outras formas e eu falo para ele, ai, Guilherme, o que a gente poderia... Não, professora, tá bom assim, estou conseguindo. E aí eu parei um pouco de escrever na lousa, né, ou então, ainda que eu escrevo, falo, olha, Guilherme, eu estou anotando aqui, mas olha isso e tal. A preocupação é um reaprender. Porque essa questão da preocupação da pessoa com deficiência não é só da pessoa com deficiência, não é apenas dos familiares da pessoa com deficiência, é da sociedade como um todo. Esse é o reaprender a conviver. Assim como determinadas outras espécies de categorias de pessoas que se sentem discriminadas, marginalizadas na sociedade, nós precisamos reaprender, né, a estar dispensando um tratamento a eles que tem como objetivo torná-los o mais igual possível, o mais próximo, o mais incluído, seja no âmbito escolar, seja no âmbito educacional, no âmbito do trabalho,
e assim por diante. A outra espécie de deficiência são os surdos, né, os deficientes auditivos. É claro, né, pessoal, que existem, no caso da surdez, existem métodos que têm como objetivo diminuir ou até mesmo extirpar em absoluto essa deficiência auditiva. É claro que, em sendo possível afastar essas espécies de deficiências, eu não tenho nem como dizer que essas pessoas seriam pessoas com deficiência, quando efetivamente afastada essa dificuldade de audição, né, de comunicação com o próximo. E, finalmente, os paraplégicos, né, pessoal, que não precisa nem dizer a dificuldade que eles têm para incluir-se na sociedade. E aí, talvez, a mais... Todas elas são complicadas, todas elas são difíceis, mas a paraplegia é algo muito complexo, porque alguns conseguem lidar com essas deficiências de uma forma tranquila, conseguem desenvolver os seus atos diários, a sua família, né, tem condições, inclusive psíquica, né, pessoal? Que não é somente condição financeira, mas até mesmo condição de desenvolvimento de atos que possam tratar essa pessoa que tem deficiência de uma maneira mais digna possível, né? Essa pessoa que tem paraplegia, ela tem dificuldade, pessoal, para se locomover nas ruas. Ela tem dificuldade para entrar num determinado prédio, para entrar numa sala. Eu também desenvolvi uma pesquisa, com outra amiga lá do mestrado, que nós fizemos aí um levantamento das dificuldades que uma pessoa com deficiência de locomoção encontra para praticar o seu direito, entre aspas, ou barra, dever de votar. Não está estabelecido na Constituição? Pois é, e nós fizemos um levantamento em âmbito nacional, as dificuldades que essas pessoas encontram. Primeiramente, para se cadastrar como sendo eleitor. Quais são os cartórios eleitorais no Brasil que se preocuparam com a acessibilidade? Alguns estão no 4º, 5º andar, em determinado prédio, que não tem elevador. E aí, escadarias, enfim. Olha só como a preocupação no Brasil não são com os direitos, e tem que ser com a efetividade, com fazer acontecer. E determinadas zonas eleitorais, que por mais que a pessoa tenha se cadastrado como sendo pessoa com deficiência, também não houve a preocupação em determinados momentos, né, pessoal? E é claro que são casos isolados, mas infelizmente ainda existe. E no dia da eleição, muitas vezes a pessoa precisa ser carregada. Olha o constrangimento, olha a dignidade dessa pessoa, né? Então, o que faz? Faz com que a pessoa, no ano seguinte, ela vá até lá e fale, eu não quero mais. Como é que eu posso ser considerada, entre aspas, igual, se eu encontro dificuldade para a coisa mais, entre parênteses, simples possível, né? Quem já encontrou dificuldade aqui para falar num telefone público? Hoje em dia tem muito celular, né, pessoal? Pois é, mas e vai que um dia deu uma pane, acabou seu crédito, enfim. E eu tenho um telefone público na minha frente. Eu vou lá e telefono, não é? Essa é a regra, a não ser que seja quebrado, aí é outra história. Mas se estiver funcionando e tal, pois é, e a pessoa que tem deficiência de locomoção? É um cadeirante. Olha a preocupação que o poder público tem que ter para a instalação de um telefone público. Se for um telefone público instalado numa altura para uma pessoa, entre aspas, normal, essa pessoa não vai conseguir fazer a ligação. É simples, não é? Se a gente for analisar, é simples porque a gente, talvez, não tenha essa dificuldade. Ou não tem uma pessoa próxima de nós que tenha. Mas se tiver, e é por isso que muitas vezes as pessoas se rebelam, se revoltam com o descaso. Que, infelizmente, eu falo isso todos os dias, porque eu sou advogada da prefeitura, lá do município de Capão Bonito, e falo mesmo. A vara do trabalho do município de Capão Bonito
é um prédio, tal, locado e tudo mais, está sendo construído um outro lá. Mas tem uma escadaria para chegar até a sala de audiências que é algo assim absurdo. Essas pessoas, e um dia eu ia fazer uma audiência, né, pela prefeitura e tal, e o reclamante eu não conhecia, já era uma pessoa aposentada, e ele tinha tido um derrame, dificuldade de locomoção. Aí chegou na hora, foram apregoadas as partes, tal, e ele não aparecia, o meu preposto falou, não, ele está aí, está lá embaixo. Eu falei, mas por que ele não sobe? Ah, não sei. Aí vieram falando para o juiz o que aconteceu, todos tiveram que descer. Aí as pessoas que estavam aguardando a próxima audiência, nossa, o que está acontecendo? Está todo mundo indo embora? Não, estava todo mundo descendo. A pessoa que já estava encabulada em estar naquele ambiente, quando verificou que todos estavam locomovendo para chegar até ela, que ela tinha causado, imagina. De uma situação que seria corriqueira. Então, talvez para quem não está sentindo, para quem não está naquela situação, ou próximo de alguém que passa por aquilo, talvez nem percebe. Mas imagina que triste, ou que constrangedor, ou enfim. Então, são algumas outras espécies de deficiências que eu tinha como objetivo estar elencando aqui para vocês e estar refletindo, né? Porque isso lança aí outras situações, é claro que alguém vai lembrar de uma outra e tal, né? E é por aí mesmo. Pessoal, quando eu comentei que o Brasil tem um rol imenso de legislações preocupando-se com os direitos das pessoas com deficiência, isso encontra-se erigido, inclusive, em âmbito internacional. Porque a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, ela foi assinada em 2006 e ratificada pelo Estado brasileiro em 2008. Em 9 de julho de 2008, houve a consagração. Portanto, isso é erigido, né, a seara de emenda constitucional, não é assim? Aquele preceito lá que a gente tem da emenda 45 de 2004, que todos os tratados internacionais que forem ratificados por decreto, eles são compreendidos. Inclusive, Flávia Piovesan defende veementemente isso, né? Que toda vez que houver um tratado internacional que ele for consolidado e reconhecido pelo Estado brasileiro, através de um decreto, isso é considerado, tem hierarquicamente a mesma posição de uma emenda à Constituição. Então, eu posso dizer que a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência é algo que demonstra aí uma preocupação em âmbito internacional com essa categoria de pessoas. A outra preocupação que eu tenho, sempre que eu busco comentar um pouco sobre esse tema, é a nomenclatura. Porque muitas pessoas chamam pessoas com necessidades especiais, pessoa portadora de deficiência, que, aliás, não estaria tão errado, porque a Constituição Federal assim nomina, não é mesmo? Pois é, mas através dessa convenção internacional sobre os direitos das pessoas com deficiência, até mesmo isso foi estabelecido um consenso. Desde 2008, pessoal, o nome correto a ser adotado para essas pessoas é pessoa com deficiência. Pessoa com necessidades especiais, pessoa portadora de deficiência. Ou seja, até mesmo a nossa Constituição Federal vigente está desatualizada no que se refere a essa nominação. E aí, nesse momento, dispensa aí demais justificativas, porque chegou-se ao consenso que é uma pessoa que tem uma determinada deficiência. Não sei exatamente qual, eu vou ter que estar averiguando. Não é uma pessoa que porta deficiência, porque não é naquele momento que ela está com a deficiência, daqui a pouco ela tira a deficiência. E não é uma pessoa que tem necessidades especiais. Pode ser que ela não tenha determinadas necessidades especiais, porque ela conseguiu suplantar através de um determinado método, através de uma determinada técnica, que eu não saberia dizer qual. Pois bem, somente a título de conhecimento, eu trouxe aqui para vocês qual é essa definição que nos é passada através dessa convenção. Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de natureza física, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação
plena e efetiva na sociedade com as demais pessoas. Olha a definição. Então, se algum dia eu tiver a preocupação de verificar, será que fulano, ciclano é uma pessoa com deficiência? Vamos verificar lá no conceito. Esse é um conceito aparentemente, né, recente, e na sequência consta lá na linha E do preâmbulo dessa convenção, reconhecendo que a deficiência é um conceito em evolução. Olha só, aqui é que eu posso trazer aqueles pontos lá que nós comentamos. A pessoa portadora do vírus HIV, a pessoa que tem a fenilcetonúria, porque se é um conceito em evolução e que a deficiência resulta da interação entre pessoas com deficiência e as barreiras atitudinais e ambientais que impedem sua plena e efetiva participação na sociedade, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Então, isso aqui é algo que deve ser utilizado sempre como instrumento para averiguação, além de todos aqueles textos normativos que nos trazem, né? Quem é que vai ter direito da isenção de ICM? Eu vou verificar lá. Porque vocês talvez já tenham se deparado com essa situação, vocês já verificaram lá que a isenção do ICM ela não é válida para quem tem deficiência auditiva? Para aquisição de carro? Pois é, não consta na lei. E isso é passível de estar sendo reivindicado? Creio que sim, né? Por que a legislação veio afastar? Então, a pessoa que tem deficiência auditiva, em algumas circunstâncias, ela é considerada pessoa com deficiência, mas para poder ter esse benefício estatal, daí não é. Estranho. Enfim, é algo questionável, sem dúvida alguma. Então, eu trouxe aqui, né, qual que seria a nomenclatura correta. Nós já chegamos a esse consenso, que seria pessoa com deficiência, né? Por mais que várias obras, principalmente na área da educação, nós temos a nomenclatura pessoa com necessidades especiais, né? Na área da educação utiliza-se muito, mas atualmente, inclusive, eu leciono, né, Fundamentos da Educação Especial, e eu menciono lá para os meus alunos, olha, juridicamente falando, atualmente esse conceito já está em desuso. Então, vamos utilizar aí, o conceito não, a nomenclatura está em desuso, pessoa com deficiência. Pessoal, as pessoas com deficiência, elas estão enquadradas como sendo minorias? Primeiro, quem são minorias? Bem, minorias seriam aquelas pessoas que eu considero aí, numericamente, um número inferior ao total. Seria isso? Pois é, assim como o conceito lá de políticas públicas, minorias é algo que... Minorias, inclusão social e políticas públicas são termos muito falados. E a gente precisa conhecer bem, né, de forma aprofundada, qual é a abrangência desses termos. Porque minorias, para o conceito jurídico, não é aquele percentual numérico inferior, mas sim aquele percentual que demonstra pessoa que sofre alguma discriminação. Porque, olhem só, que interessante, ou que informação, né? Segundo estimativas oficiais da Organização Mundial da Saúde, 10% dos habitantes de todo o mundo apresentam algum tipo de deficiência. Já o IBGE, por intermédio do censo realizado em 2000, sob sua responsabilidade, indica que aproximadamente 24 milhões e meio de brasileiros possuem algum tipo de incapacidade ou deficiência. Isso é minoria? Olha só. Então, nós não podemos considerar que 24 milhões e meio de pessoas, através de um órgão que tem uma credibilidade considerável, tenha feito esse estudo, né, possa ser considerado minoria no nosso país, de acordo com o contingente numérico. Mas, sim, minoria porque sofre discriminação. Ok? Vamos dando sequência. Opa, vou ler aqui. Existe proteção dessas pessoas com deficiência no Brasil? Demais, né?
que não falta é proteção. Na Constituição Federal, que nós temos lá o quê? A preocupação com acesso pleno ao mercado de trabalho, seja em empresa pública, em empresa particular. A preocupação, né, em diversos textos infraconstitucionais que estão aí dispondo de forma ampla sobre os direitos dessas pessoas com deficiência. A título de conhecimento, pessoal, na década, entre os anos de 2006 e 2007, eu fiz um levantamento, encontrava-se em trâmite no Congresso Nacional aproximadamente 30, pessoal, projetos de lei e uma emenda à Constituição, proposta de emenda à Constituição Federal, que tinham como objetivo criar direitos para as pessoas com deficiência ou ampliar direitos às pessoas com deficiência. E, a título de conhecimento, essa proposta de emenda à Constituição tinha como objetivo estar assegurando o direito das pessoas com deficiência estarem transitando dentro de transporte público sem que tivesse aí que estar pagando, né? Assim como é assegurado para as pessoas idosas. Ainda encontra-se em análise, né? Mas qual que é o objetivo? Demonstrar que o Brasil está preocupado. Que isso, ninguém pode dizer que, nossa, existem pessoas que pararam, analisaram, verificaram. É justo, não é justo? Ah, é demais. Não sei. Não importa. O que importa é que, reconhecidamente, comprovadamente, existe preocupação com a temática. Mas, comprovadamente, isso ainda não é atingido de forma plena, como deveria. O Congresso Nacional, né, pessoal, recebeu, então, nos anos 2006 e 2007, aproximadamente 3 dezenas de projetos de lei, 25 de iniciativa do Senado e 3 de iniciativa da Câmara, contendo propostas de criação e ampliação dos direitos das pessoas com deficiência sob os mais diversificados temas, significando que há toda uma comoção voltada a atenção para a questão, dentre elas, essa proposta de emenda à Constituição. E em âmbito internacional, apenas a título elucidativo, né? Nós temos a Declaração de Direitos do Deficiente Mental, de 1971, a Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes, 75, a segunda Conferência Internacional sobre Legislação relativa às pessoas portadoras de deficiência, de 78, está em ordem cronológica, inclusive, né? Em 81, foi consagrado pela ONU como Ano Internacional do Portador de Deficiência, entre 83 a 92, como a década do portador de deficiência. A Convenção da Guatemala, Convenção Interamericana para a Eliminação de todas as formas de discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência, um decreto legislativo de outubro de 2001. E, por fim, pessoal, e o mais vergonhoso, talvez. Por que é mais vergonhoso? Porque em 2006, foi decidido pela Corte Máxima de Proteção dos Direitos Humanos, foi julgado um caso em que o Brasil, lembra que lá no início eu tinha comentado a respeito disso? Que o Brasil violou direitos das pessoas com deficiência. Foi o primeiro caso em que o Brasil foi julgado e condenado por descumprimento, por violação a direitos de pessoa com deficiência. Olha só, é o caso da Damião Ximenes Lopes. Em 1999, pessoal, numa clínica de repouso de Sobral, no interior do Ceará, Damião Ximenes Lopes encontrava-se internado para tratamento psiquiátrico. Ele tinha deficiência mental e lá se encontrava, né, sua família o deixou, e essa era uma clínica vinculada ao SUS, Sistema Único de Saúde. Numa determinada noite, num momento de surto, que infelizmente, né, a doença acarreta, ele foi espancado, torturado, até vir a óbito.
pelos funcionários dessa clínica. A família revoltou-se, ajuizou uma ação de indenização no âmbito civil, também no âmbito penal, enfim, independente da ação civil e da penal, que já transitaram em julgado recentemente, mas isso não vem ao caso. O que eu gostaria de chamar a atenção é que, através destas ações ajuizadas, chegou ao conhecimento da Corte Interamericana dos Direitos Humanos a ocorrência de falha de omissão do Brasil na atuação da fiscalização das clínicas que tinha como objetivo garantir, salvaguardar a dignidade das pessoas que ali se encontravam internadas sob sua custódia, sob sua responsabilidade. Em decorrência disso, o que resultou? O Brasil foi efetivamente condenado. Em que resultou essa condenação, professora? Pois é, professora, também. Em que resultou essa condenação? Resultou na aplicação de penalidade pecuniária ao Estado brasileiro. Pois é. E, através disso, foi estabelecido, através do decreto 6185, de 13 de agosto de 2007, que foi autorizada a Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República dar cumprimento à sentença exarada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Que vergonhoso! Foi o primeiro caso em que o Brasil foi condenado. Depois teve o caso também da Maria da Penha, né? Que o Brasil também, mas a primeira grande vergonha internacional nesse aspecto, sobre violação de direitos humanos, foi de uma pessoa com deficiência. Pois é. E o presidente da República, no uso da atribuição que lhe foi conferida lá pelo artigo 84, inciso 4 da Constituição Federal, considerando a sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso da Damião Ximenes Lopes, considerando a existência de previsão orçamentária para pagamento de indenização a vítimas de violação das obrigações contraídas pela União por meio da adesão a tratados internacionais de proteção dos direitos humanos, foi decretado. Fica autorizada a Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República a promover as gestões necessárias ao cumprimento da sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos, expedida em 4 de julho de 2006, referente ao caso da Damião Ximenes Lopes, em especial, a indenização pelas violações dos direitos humanos aos familiares ou a quem de direito couber, na forma do anexo a esse decreto. O que consta no anexo deste decreto, pessoal? Mas que eu não tenha trazido aqui. A indenização pecuniária à irmã de Damião Ximenes Lopes, ao pai e à mãe, resultando, no valor atualizado à época, em 2008, um valor aproximado de R$290 mil. Nossa, se eu for verificar, isso é irrisório para o Estado brasileiro. Mas já é um começo. Porque a questão não é o valor da indenização, até porque talvez a família, extremamente, deficiente economicamente, vamos dizer assim, ela não pretendia isso, Jamais. Ela não queria nenhuma indenização, ela queria seu ente querido, pelo menos respeitado o direito. Mas já é um avanço se eu verificar que, em âmbito internacional, isso comoveu várias outras nações que tiveram conhecimento dessa atuação do Brasil. E isso repercute, inclusive, se houverem práticas reiteradas, em penalizações mais severas, além do aspecto pecuniário. Isso é a título de conhecimento, E interessante a gente... Na sequência aqui, eu fiz uma síntese exemplificativa, que depois, se vocês quiserem ter acesso, até porque eu vou passar, tem a filmagem aí, depois, se vocês quiserem averiguar de forma mais detida, cada um dos dispositivos que tratam da matéria acesso ao mercado de trabalho para as pessoas com deficiência. Fiz aqui toda uma relação. Na sequência, direito à educação. Olha só, tem bastante, O direito à saúde, em âmbito nacional e internacional. Por fim, pessoal,
esse extenso rol de direitos, ele resume-se em quê? Na salvaguarda do direito à felicidade. Filósofos de todos os tempos colocaram a felicidade como a aspiração dominante do ser humano, que a procura cada qual à sua maneira, a felicidade sendo a grande referência à vida. É, nesse sentido, a motivação maior ao trabalho, direcionando passos, caminhos, relacionamentos e metas. O homem pensamento, o homem emoção e o homem ação ganham integridade no ser feliz. Por isso é que o meu tema inicial tem como título o direito fundamental de ser feliz, a preocupação da Constituição Federal, e, inclusive, doutrinariamente é indicado como sendo a dignidade da pessoa humana, como sendo o alicerce para todos os demais direitos e princípios constitucionais. Pois é, o direito de ser feliz. O que é ser feliz? É algo subjetivo, muito subjetivo. Para mim, de repente, é ter uma casa na praia, para o outro, é, de repente, ter o emprego dos sonhos, e assim vai. E para uma pessoa com deficiência, talvez o direito de se locomover nas ruas. É algo, talvez, de necessária reflexão. Pessoal, pode ser que alguém esteja perguntando, mas e os caminhos para atingir? Pois é, eu vou fazer uma breve exposição sobre esses caminhos, porque essa é a parte eminentemente jurídica da minha exposição. Alguns buscam expor como sendo a forma de efetivação dos direitos das pessoas com deficiência a impetração do mandamos, o famoso mandado de segurança, né? O remédio heróico, que alguns doutrinadores da área constitucional não suportam esse termo, mas seria o mandado de segurança? Ah, pode ser. Pois é, mas para que eu busque a proteção dos direitos da pessoa com deficiência, ou então afastar a ameaça à efetiva violação, eu preciso do preenchimento de alguns requisitos, não é isso? Que a própria legislação infraconstitucional veio contemplar. Que, primeiramente, eu preciso verificar se houve abuso de autoridade, se houve a ocorrência da violação de fumus boniuris, a violação efetiva ou a ameaça à violação. Existe fumus boniuris, periculo in mora, da data da negativa ou da prática do ato que viola o direito da autoridade coatora, tem que ser, não pode ter ultrapassado 120 dias, não é isso? Que até existe uma grande polêmica a respeito disso, porque a Constituição Federal assegura o direito de acesso amplo e restrito ao Poder Judiciário, não é isso? E por que uma legislação infraconstitucional vai estabelecer um prazo para você poder recorrer? Bom, estabelece prazo para você poder recorrer ao Poder Judiciário através desta via, através do mandado de segurança. Mas e qual seria, então? Bom, no decorrer do meu livro, eu venho expor aí a questão da medida cautelar, eu venho expor a questão de qualquer ação ordinária com pedido de concessão liminar e venho expor, né, a definição de uma e outra e qual seria aí a, em tese, mais adequada. Depois de estudar, analisar e tudo mais, eu pude concluir o seguinte, de acordo com a doutrina, né, pessoal? Não que eu apenas concluí. A ação ordinária, qualquer uma delas, obrigação de fazer, uma ação de cobrança, enfim, combinada com pedido de tutela antecipada, olha o artigo 273 do Código de Processo Civil, é considerada, eu defendo, né, defendi na minha dissertação de mestrado, que acabou aqui sendo publicado, né, o meu livro, como sendo a medida mais eficaz ao atingimento dessa efetivação. Por quê? Se eu for verificar, o artigo 273 do Código de Processo Civil estabelece o seguinte: o juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação e, inciso 1, haja fundado receio de dano irreparável de difícil reparação. Aí o 2, tal,
mas o que vem ao caso, que nos daria sustentação, seria o inciso 1. Quando eu verifico lá no mandado de segurança, ainda que esteja dentro lá do transcurso do lapso temporal de 120 dias, eu necessito do fumus boniuris do periculum in mora, não é isso? E necessito da negativa da autoridade coatora, não é isso? Pois é. E na tutela antecipada não há nada disso. Eu preciso demonstrar fumus boniuris, periculum in mora? Não. Olha só. Desde que haja prova inequívoca. Se uma pessoa com deficiência necessita adentrar numa rede irregular de ensino, que ela quer uma vaga e ali quer ser mantida, e quer ter dispensado uma forma de ensino adequado que venha atingir da forma mais ampla possível a sua condição de aprendizagem, eu preciso demonstrar muita coisa? Se houve alguma negativa, se houve algum impedimento para ela ter acesso, a disposição do inciso 1, entendo eu que em todas as hipóteses estaria sendo abrangidas quando a pessoa com deficiência se deparar com alguma dificuldade, seja para acesso ao mercado de trabalho, seja para ter acesso à medicação, seja para ter acesso a uma internação, para um tratamento terapêutico, órtese, prótese. Nossa, mas isso é muito amplo, é bastante amplo. Por quê? Sempre a pessoa vai ter fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Todas as vezes que a pessoa necessitar ajuizar uma ação, recorrer ao poder judiciário, porque espontaneamente ela não conseguiu algo que está contemplado numa gama tão ampla de direitos consagrados em âmbito nacional, internacional, na Constituição e assim por diante, não existe um fundado receio de lesão? Eu não tenho dúvida nenhuma. Bem, diante disso, de diversas considerações, né, para excluir outros meios de acesso à prestação jurisdicional, eu venho concluir que uma ação ordinária cumulada com tutela antecipada seria um meio mais adequado. Ah, mas alguém poderia defender que, mas se eu for pretender a reparação dessa lesão ao direito da pessoa com deficiência através de uma ação coletiva, seria um meio interessante também. Pois é, mas a pessoa poderia se deparar com alguns critérios que eu preciso para poder figurar no polo ativo de uma ação coletiva. Não é o caso? Eu preciso do representante. Tem que ser o representante do Ministério Público, tem que ser através de uma associação, que, dentre as suas finalidades institucionais, constem lá a proteção dos direitos das pessoas com deficiência, que esteja constituída há pelo menos 1 ano, enfim. Não é uma porção de requisito? E, às vezes, a pessoa precisa, de forma urgente, ela vai ficar aguardando para verificar se preenche, daí se tem assinatura, enfim. Por essas e por outras restrições que são encontradas, é que todo esse estudo foi desenvolvido e concluiu-se nesse sentido. É claro, né, pessoal, que alguém, não, entendo que é outro. Claro, né, não tem problema nenhum, e, de repente, existe uma justificativa ponderável para isso. Mas, de tudo o que foi verificado, essa foi a minha conclusão. Pessoal, eu vou encerrando por aqui, eu fico à disposição para as perguntas, tá? Espero ter sido clara, objetiva e ter transmitido, ao menos, uma função que é acima daquela do exercício aí daquele que tem como objetivo desenvolver uma atividade na área advocatícia, mas também, antes de tudo isso, de desenvolvermos a nossa atuação como ser humano, como aquele que pode prezar, como aquele que pode respeitar o direito do nosso semelhante, que às vezes é uma coisa tão simples, né? Que significa, como disse a minha amiga, que tem deficiência auditiva, que eu aprendo sempre muito com ela. Primeira vez que com ela eu conversei, quer dizer, das primeiras, né? Fiquei uma semana pensando, que ela me chamou e falou: Thelminha,
quando você for falar comigo, olha para mim, assim eu leio seus lábios. E eu fiquei muito triste, porque eu fui tão insensível de conversar com ela por tantas vezes e não ter percebido que era tão simples. Mas ela me falou, e a partir dali, e são coisas que a gente aprende. Por isso que ela mesma falou que a dificuldade maior, muitas vezes, não é da pessoa com deficiência ter inclusão, ter acesso à inclusão, mas sim de nós, entre aspas, normais, de conseguirmos com eles conviver. Pessoal, era isso.